compartilhar um pouquinho a palavra de Deus com você. Se você quiser e puder, abra sua Bíblia, por favor, lá no Novo Testamento, na segunda carta que Paulo enviou a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Eu estava até brincando, que hoje pela manhã o pastor Luiz citou esse texto, Eu falei, olha, está no caminho, Estamos no mesmo texto. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos até o 5. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém. Deus abençoe a sua santa e rica palavra. Em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, quando eu olho para esse texto, eu penso primeiramente em testemunho. Quando a gente pensa nessa palavra, testemunho, a gente pode ter algumas visões sobre ela. Você certamente já deu um bom testemunho da sua fé, amém? Glória a Deus? Amém. Existe um outro tipo de testemunha que talvez você já foi ou você já viu, que é aquela testemunha quando é chamada nos tribunais, quando é chamada nos processos, no mundo jurídico. Pessoas são chamadas a ser testemunhas. E ser testemunha, às vezes a gente não quer ser muito, Ixi, eu vou ter que ir lá prestar o meu depoimento. Mas qual que é a importância da testemunha? Ela vai falar daquilo que ela viu, daquilo que ela ouviu, ou seja, daquilo que ela participou de alguma forma. Ela vai lá para testemunhar, para ser testemunha de caso. E quando nós pensamos nesta palavra testemunha, eu preciso ir na língua grega, que é a língua do Novo Testamento. E existe uma palavra que representa bem esta outra palavra testemunha, que é a palavra mártir, ou a palavra martírio. E é interessante que no grego a palavra mártir, ela representa bem o que é ser testemunha. Testemunha não apenas do que viu e ouviu, mas testemunha da fé em Cristo Jesus. Então é interessante, quando nós ouvimos a tal pessoa foi martirizada, a gente já pensa, a pessoa foi morta, sofreu ali. Sim, sofreu, mas sofreu dando um bom testemunho de Cristo. Sofreu permanecendo na palavra de Deus. É um mártir. Quando a gente lembra do primeiro mártir da Bíblia, o nosso amigo Estevão, e outros tantos homens e mulheres que foram martirizados, foram testemunhas do Evangelho de Cristo. Quando a gente pensa no nosso mundo de hoje, talvez eu e você não vamos sofrer algo no nosso corpo, aqui no nosso Brasil, mas talvez você vai concordar comigo que o mundo está bem mudado. E muitas vezes eu e você precisamos exercer o
mártir, como bons testemunhos e boas testemunhas de Cristo. Você quer ser essa bom testemunho de Cristo, meu irmão? Amém? Amém? Vamos continuar falando de Jesus, independente da situação. Se estiver bem, eu sou testemunha. Se não estiver bem, eu continuo sendo testemunha. Esse é o mártir, é o martírio que eu e você sofremos por causa de Cristo. E esse sofrimento não chega nem perto, né? O irmão aqui falou, não chega nem perto do que Cristo fez por mim e por você. Então, quando a gente sofrer um pouquinho, a gente pode lembrar, Deus, me ajuda a passar por isso, porque o Senhor entregou tudo. Me ajuda a entregar um pouquinho e a ser um bom mártir e uma boa testemunha do Senhor. Quando nós olhamos aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 8 e versículo 9, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1 mesmo, ali no verso 8 e no verso 9, nós vamos encontrar assim. Olha a instrução que Paulo dá para Timóteo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Estão percebendo a testemunha? O mártir a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, versículo 9, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Irmão e irmã, dar testemunho, ser testemunha de Cristo é um privilégio. É um privilégio. E no texto de hoje nós vimos que um bom testemunho de fé, ele não fica só com uma pessoa, não é verdade? Ele passa de geração em geração. Se você observar no texto que nós lemos de 2 Timóteo, de 1 ao 5, ali no verso 1 e 2, nós vamos perceber que Paulo se refere a Timóteo como seu amado filho. Não, Timóteo não era filho de Paulo, felizmente, mas ele era considerado filho na fé. Quando as pessoas veem você, a gente chama às vezes de filho, né? Meu filho, é filho, aquela consideração do coração, um desejo de estar próximo e passar o bom testemunho de Cristo. Quando a gente olha para Timóteo, né, um jovem pastor ali, a gente olha também para Paulo, que foi como seu mentor, como seu pai na fé. E aí ele diz, amado filho Timóteo, o carinho que Paulo tinha para aquele que ele considerava como seu filho. E é interessante que nós vemos também que essa proximidade dava uma liberdade de Paulo ter um acesso a Timóteo, apesar de às vezes estar longe, mas também aquele carinho de enviar a carta e dizer, e aí meu filho, como é que está aí? Como é que estão as coisas? Como é que está a igreja? Como é que está caminhando a sua fé? O verso 3 e o verso 4 vai nos dizer que Paulo agradece pelos antepassados que serviram a Deus. Você já agradeceu, irmão e irmã, pelos que vieram antes de você? Quer agradecer? Senhor, obrigado pelas pessoas que me trouxeram aqui. Obrigado pelas pessoas que se esforçaram nesse bom testemunho. Senão, talvez eu e você não estaríamos nem hoje. Paulo agradece por esses que já se foram. Talvez o que ali em Hebreus é chamado de nuvem de testemunhas, em Hebreus capítulo 12. E assim nós percebemos também que Paulo estava servindo ao Senhor, não mais com os antepassados, mas agora no seu tempo, mas que o bom testemunho não parou em Paulo.
Ele estava ajudando Timóteo na sua caminhada de fé, e Paulo orava pelo amado Timóteo. Você já orou por alguém, meu irmão, no desejo de que ela fosse também um bom testemunho de Cristo? Ore por pessoas, ore pelos seus filhos, ore pelas crianças. Bonito aqui o altar, né, igreja? Ore por essas crianças, que elas continuem sendo um bom testemunho de fé, onde elas estejam, na casa, na escola, no futuro trabalho. Talvez eu e você somos Paulo, cuidando de Timóteos, que estão começando na fé. Não sabemos, mas o que sabemos é que a nossa parte é plantar a boa semente. Quem se lembra da parábola do semeador, a gente talvez não saiba a qualidade da terra, né, que a gente está jogando a semente. Mas antes de olhar a terra, precisa olhar para onde, meu irmão? Para a semente. A semente é boa ou não é? É muito boa, que a palavra de Deus é a nossa semente. Seja um Paulo. Talvez você é um Timóteo. Ouça os Paulos, mas não deixe de dar o bom testemunho de Cristo. Paulo também se lembra das lágrimas. Ai, irmão. Dar bom testemunho de Cristo não é só passar por momentos felizes. Você já teve que viver a sua fé em uma situação difícil? Quem já teve que? Manter de pé, está difícil, não está fácil, e você ali ergue a sua cabeça, porque Cristo é maior. Porque Ele é superior. A graça dele é muito mais. Então por Ele vale a pena, apesar das lágrimas. Será que Timóteo não ficou triste no momento da sua caminhada? Eu acho que não foi um momento nem dois, foram muitos. Será que o apóstolo Paulo, talvez você se lembre do apóstolo Paulo, que ele passou, né, irmão? Foi bem tranquilo a vida dele, né? De boa, né? Ele quase morreu, e não foi uma vez só. E ele manteve o mártir. Ele manteve um bom testemunho de Cristo. Apesar do espinho na carne, apesar do sofrimento, apesar das bofeteadas que ele levou, apesar do naufrágio, apesar de tudo, Paulo lembra das lágrimas. Mas o testemunho de Paulo também trouxe conforto e alegria em meio aos momentos difíceis do amado Timóteo. O apóstolo queria vê-lo, e isso com certeza enchia ele de alegria. Quando você quer ver aquela pessoa que é animada na fé, isso dá um sustento. 1 Timóteo capítulo 1, no verso 5, se você observar a sua Bíblia, nós vamos então chegar quando Paulo mais uma vez traz memórias das características de Timóteo. Mas agora, não só a respeito dele, mas também a respeito de uma fé não fingida, de uma fé sem fingimento, de uma fé verdadeira, de uma fé não só de nome, de uma fé não superficial, mas de uma fé profunda. Timóteo tinha esse bom testemunho de fé. Como está a minha fé e a sua fé, irmão e irmã? Como é que está a nossa fé? Será que nós podemos ser igual Timóteo e dizer: Senhor, obrigado, porque a minha fé não é nada fingida, eu sou inteiro para o Senhor, 100% para Jesus? Ou será que em alguns momentos eu sou tentado a diminuir a minha fé? A ter um 80% de fé, 50%, tem vezes que cai para 30%, depois volta para 50%. Como é que está a minha fé e a sua fé? É interessante que Paulo reconhece que a fé sem fingimento de Timóteo não partiu dele. Partiu de outras mulheres. Partiu da sua mãe e partiu da sua avó. Paulo reconhece que a fé sem fingimento de Timóteo passou de geração em geração e chegou nele. E agora, em outros momentos, ele diz assim:
Timóteo, reavive o dom que há em ti. Reaviva, Timóteo, essa brasa aí precisa queimar. Você precisa voltar, vamos para frente, Timóteo. A sua fé é uma fé viva, é uma fé que já foi testemunhada, já foi mártir da sua mãe, da sua avó. Não pare. Irmão e irmã, que nós possamos olhar para as nossas mães de hoje, para as nossas avós, assim como Eunice, assim como a Lloyd, e dizer assim: obrigado, Senhor. Amém, irmão? Obrigado. Agradeça pelas suas mães, avós, pais, tios. Agradeça, irmão e irmã. Porque essa fé, muitas vezes, não parte da gente. Ela vem de outros que dedicaram tempo no altar por mim e por você. Que dedicaram horas de oração na igreja, orando: Senhor, que meu filho esteja aqui. Deus, ele sabe. Que meu filho, que meu pai, que meu genro, enfim. E aqueles que ainda não estão, pastor, continue orando, amém, igreja? Não paramos. A fé não fingida, ela passa, muitas vezes sem a gente perceber. Irmão e irmã, não desista quando os nãos da vida surgem diante de você. Quantas vezes você já evangelizou alguém e a pessoa falou um belo não obrigado? Algumas não. Mas quantas vezes você falou e a pessoa pensou: nossa, olha, essa fé aí é diferente. Essa fé passa montanhas, passa barreiras. É uma fé de verdade. É uma fé permanente. Eu quero conhecer mais de Jesus. Uma fé que passa, que não termina ali. Existe um autor chamado Abraham Kuyper. Ele ensina assim que não há dúvida de que Lloyd era uma crente. Parece que quando Paulo enviou a sua segunda carta a Timóteo, ele já havia até falecido. Somos informados da fé não fingida, a qual habitou primeiro em sua avó Lloyd, em que ela já havia falecido, perdão. Somos informados da fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, e essa fé não foi enterrada com ela, percebe? Mas passou para a sua filha Eunice, e posteriormente para o seu neto Timóteo. Portanto, vemos 3 elos de uma corrente espiritual. O mesmo autor, Abraham Kuyper, ele fala sobre Eunice e diz que Timóteo teve um imenso privilégio ao ser educado desde a infância no caminho do Senhor. Talvez você vai lembrar um texto comigo de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Pastor, mas e se ela se desviar, irmão e irmã? Qual é o nosso testemunho? Bom testemunho de Cristo. Mas e se acontecer isso? Qual é a nossa parte? Dar a fé. Exercer o bom testemunho de Cristo. Percebe, irmão? Sabemos o dia de amanhã? Só Deus, né? Só Deus que sabe. Mas se Ele deu hoje uma oportunidade para mim e para você, seja essa fé que habitou em Timóteo, em Lloyd, em Eunice e em tantos outros homens e mulheres de Deus nessa face da terra. Existiu um autor, um pastor chamado Jim George. Ele contou uma parte do seu testemunho e ele diz assim: eu ainda posso ver a minha mãe com a sua Bíblia aberta na mesa da cozinha. Todos os dias, talvez você vai lembrar de algo semelhante aí da sua família ou de algum conhecido. Todos os dias ela se sentava por alguns minutos entre as suas tarefas para ler, estudar e orar. E ela sempre falava comigo sobre o que estava lendo, até mesmo muitos anos atrás, em nossa última conversa aqui na terra.
Ela também lia histórias para mim quando ainda era menino e estava sob os seus cuidados. Foi durante um dos seus momentos de conversas casuais que ela me apresentou Jesus Cristo como meu Salvador. Ela me passou o que era mais precioso para ela, o seu amor por Jesus. Que exemplo de mãe! Lloyd, na nossa história, era uma mulher que tinha essas mesmas características que tinha a mãe de Jim George. Ela era uma mãe que se importava com a vida espiritual da sua filha e tinha tempo para ela. Ela ensinou Eunice a pelo menos 3 coisas. Ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, ensinou a educar os seus filhos, sabendo que isto era um privilégio e uma obrigação que Deus havia lhe dado. E terceiro, ela ensinou a deixar os seus filhos saberem o quanto Deus era importante na vida dela. Através da vida de Lloyd, Eunice e tantas outras mães da Bíblia e da história da igreja e de todo mundo, podemos ver o poder do testemunho de vida que essas mulheres deram. Testemunho de força, testemunho do amor, testemunho da perseverança e da fé em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que essa fé te fortaleça nesta noite, mamães e a todos nós. Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Depois a gente dá um abraço aqui, né? Em nome de Jesus. Bem? Glória a Deus. Deus abençoe.